Quantas novidades e conteúdos preciosos que a gente recebeu aqui hoje, não é mesmo? Tecnologia, digitalização, inteligência artificial. Foram muitos temas que trouxeram insights para os negócios e eu tenho certeza disso. Agora, para finalizar com emoção, a gente vai receber o palestrante Daniel Dias, que vai falar um pouco sobre superação. Daniel é nadador e maior medalhista paralímpico brasileiro. O atleta tem 27 medalhas paralímpicas, somando suas 4 participações em Jogos Olímpicos, 14 ouros, 7 pratas e 6 bronzes. E em primeira mão, eu já anuncio para vocês que o Daniel Dias é o novo embaixador da Aliare. O Daniel, ele representa a vontade de fazer acontecer que está no DNA da Aliare. Esforço, disciplina e constância são características que constituem a história do Daniel, mas também da Aliare e de seus colaboradores. Então, se tem alguém indicado para falar sobre superação, é ele mesmo. Daniel Dias, sobe aqui, por gentileza. Seja muito bem-vindo. Quando eu nasci, meus pais tiveram a notícia de o filho de vocês não tem os braços e não tem as pernas. E essa era a imagem que meus pais tinham, era isso que meus pais imaginavam. Minha mãe, quando eu nasci, tinha 17 anos. Imagina o grande desafio de se ter 17 anos e receber essa notícia. Eu tenho 3 filhos, a primeira coisa que eu queria ver nos meus filhos, no ultrassom dos meus filhos, eram os pezinhos, eram as mãozinhas. E acredito que tem pais e mães aqui. E tem coisas, como eu falei, que acontecem que não são natural. E não é natural você ter um filho com deficiência. E tá tudo certo. Mas volto a falar, acontece na nossa vida. Acontece na vida coisas que não esperamos. Talvez um medo, angústia, dúvida naquele momento, há 34 anos atrás, para os meus pais. Como que vai ser? Como que eu vou fazer? O que vai ser? E essa era a imagem que meus pais tinham. Mas a minha mãe conta que quando ela se recupera e pôde ir ao meu encontro, eu nasci de 7 para 8 meses, considerado prematuro, fui para a incubadora. No momento, quando recebe a notícia, meus pais desabam, choram. Mas quando se recupera, pode ir ao meu encontro, chega naquele momento. E ela diz, filho, a mamãe está aqui. Aquele momento ela diz que eu sorri para ela. Aquele momento ela viu o sorriso. Aquele momento fez com que ela não olhasse a deficiência, não olhasse se faltava braço, se faltava perna, ela olhou o sorriso. E a primeira coisa que eu quero falar para você aqui hoje é: sorria para a vida. Sorria para a vida. Porque aquele sorriso fez com que eu volte a falar, minha mãe não olhou se faltava braço de falta, se faltava perna. Ela olhou o sorriso. Quando você acordar todos os dias, olhe para você mesmo, olhe no espelho e sorria para a vida. Sorria para você. Comece o dia sorrindo. Comece mudando o seu ambiente. Nós estamos aqui e tem aquela palavra famosa, networking. O melhor networking que você pode fazer, e o primeiro networking é na sua casa. É quando você acordar, olhar para quem está do seu lado, para os seus filhos, e ali começar uma ótima relação. E ali, por que não, começar com um sorriso, um bom dia. Por que não começar com um sorriso e já melhorando o seu network na sua casa? Porque no final das contas, quando todo o seu trabalho acabar, aonde você vai voltar? É para sua casa. É aquele ambiente que você já criou. E por que a gente não fazer isso também no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente onde nós trabalhamos? Você também já chegar lá e dando um bom dia, você chegar dando boa tarde, faz total diferença a maneira que você faz isso, porque eu posso chegar aqui para vocês e falar, boa noite, eu estou feliz de estar aqui. Ou eu posso falar, boa noite, eu estou feliz de estar aqui. Eu falei as mesmas palavras, a mesma frase, mas de uma maneira diferente. E como a vida, ela vai nos ensinando, e como ela tem os seus desafios, tem os seus obstáculos. Porque essa é a história que eu gosto de compartilhar e carrego essa mensagem até hoje comigo do Sorria para a Vida. O sorriso, ele faz parte da minha vida porque eu acredito nisso. Porque eu também vivi e precisei fazer escolhas na minha vida. Eu precisei, quando criança, eu sofri o preconceito, o bullying. Você ser o diferente, não ser uma maneira natural, você passa por isso. E a vida é isso, nós temos altos e baixos. Cabe a você aprender com tudo isso. Mas a primeira coisa, eu volto a falar, é você sorrir
para a vida. É você sorrir para você. É você melhorar o seu network em casa e depois, com toda certeza, no seu network no trabalho também. Para que a gente possa, de fato, ter... E aqui eu gostei quando falou sobre a inteligência artificial, que o orgulho de ser brasileiro. Eu tenho orgulho de ser brasileiro, de ter representado o Brasil por tantos anos. E sei que vocês também têm esse orgulho. Olha o que vocês fazem. E olha o que eu fiz. Porque desde criança eu gostei de esporte. O esporte esteve presente na minha vida. E na escola, quando eu estava passando por esse momento difícil, fui chamado de muitas coisas que hoje quem fala para você sorria, não era assim. Não chegava em casa sorrindo. Momentos difíceis acontecem na nossa vida. Mas como o Carlos me falou aqui, tem muito esportista aqui, certo? Pelo sorriso eu não senti firmeza nisso, né? Mas vamos lá, vocês já fizeram um esporte coletivo, correto? Sim? Sim. Alguém aqui já foi o último a ser escolhido? Já? Você vê que hoje a gente ri, né? Mas eu duvido que naquele momento, quando você foi o último a ser escolhido, você saiu comemorando. Eu pelo menos nunca vi isso, alguém ser o último a ser escolhido e sair comemorando. Ai, que legal, eu fui o último a ser escolhido. Quando eu fui fazer educação física na escola, no primeiro dia de educação física, eu não fui nem escolhido. Estava lidando ali com um preconceito. Porque nós temos a definir as pessoas pelo que nós vemos, e não pelo que de fato somos. Às vezes a gente olha para as pessoas e fala, puxa, acho que ela não vai conseguir. E a gente já define, a gente já tem um preconceito sobre isso, que é o preconceito que existe. Deduziam que eu não ia jogar bola, não que eu sou bom de bola, tá? Mas eu consigo jogar futebol. E eu podia fazer uma escolha naquele momento. Não vou jogar porque ninguém me escolheu. Ou eu podia escolher, eu vou jogar e vou enfrentar esse desafio. E foi isso que eu fiz, eu escolhi jogar. Mas quando você joga futebol e é o último a ser escolhido, existe uma posição que você vai. Alguém sabe qual é essa posição? No gol, goleiro. Tudo depende de como você olha a vida. Não me mandaram pro gol. Não tem mão, vai defender de jeito. Ótimo. O que eu fui? Fui atacante. Falei, então vou jogar no ataque e vou fazer um gol. Eu fiz um gol aquele dia. Que momento para mim. Que coisa especial para mim. A minha vontade era tirar a camiseta, sair girando assim e celebrar. Porque ali eu entendi que o preconceito não pode existir dentro de cada um de nós. O preconceito não pode existir dentro de mim. Você não pode se achar inferior a quem está do seu lado. Eu aprendi que nós somos iguais em nossas diferenças. Porque se você olhar à sua volta, não tem ninguém igual. Mas nós somos iguais em capacidades, realizações e podemos fazer grandes coisas. Você pode fazer grandes coisas. E eu passei a acreditar nisso. E passei a entender que na vida, quanto mais claro for o seu objetivo. Porque nós vimos aqui na inteligência artificial que quantos dados a gente tem. Ficou claro o que eu tenho que fazer agora. E quanto isso for mais claro dentro de você, mais foco e determinação você vai ter. Porque o amanhã, ele chega logo. E eu gosto dessa frase que é mergulho de cabeça no hoje, porque era o que eu fazia, gente. Eu subia no bloco e tinha que mergulhar. Eu tinha que acreditar naquilo que eu estava fazendo hoje. Então faça hoje a diferença. Viva o momento agora. Escolha fazer isso agora para que você possa colher grandes coisas no futuro. A Liari tem um grande objetivo, um grande sonho, grandes sonhos. E já está mergulhando de cabeça para que isso aconteça. E você faz parte disso. Nós precisamos acreditar nisso porque era o que eu acreditava. Quando eu entendi isso, fez total diferença nas minhas escolhas. Porque sabe o que eu fiz um dia? Eu cheguei na educação física e falei assim para o professor, eu quero escolher o time. Como que escolhe o time? Par ou ímpar. Vou tirar par ou ímpar. Se é isso que tem que fazer, eu vou fazer. Acabei ganhando no par ou ímpar ainda. Você imagina que o cara que tirou o par ou ímpar comigo é muito ruim, né? Só posso pôr um e ele acabou perdendo ainda, né?
Mas são escolhas que a gente faz na vida. A escolha que você faz hoje é você decidir mergulhar de cabeça nos seus sonhos, nos seus objetivos. Porque está claro aonde eu quero chegar. Estava muito claro o que eu queria fazer a diferença. E como que eu faço isso? Eu faço isso com dedicação, com foco, com resiliência. Porque se está claro aonde eu quero chegar, eu vou ser dedicado. Eu vou acreditar até o final. Mesmo com todas as dificuldades que temos na vida. É mesmo você entendendo que, vai ser vai ser trabalhoso? Com toda certeza. Quando eu conheci o esporte e falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer, eu vou representar o Brasil numa competição internacional, eu quero chegar a ser medalhista. Estava claro dentro de mim. O que eu precisava fazer? Ser dedicado. O que eu precisava ter? Foco. Eu gosto muito de um dos valores, todos os valores para mim da Liária são sensacionais, que casam muito com a minha história, mas o primeiro já é ética. Não existe atalho. Sensacional. Se eu tiver que nadar 100 metros, não tem como eu não nadar 100 metros, ou eu vou nadar 50, saio da piscina, saio correndo, não tem como. Olha a dificuldade de você ter que imaginar e ter um atalho. Não. Porque se você tem dedicação, se você tem foco, resiliência, você vai até o final. E aí você sabe o que tem que ser feito. Eu sabia que eu tinha que treinar, e treinar muito. Eu tinha que me dedicar. Eu tinha que realmente, se quero fazer história, se quero fazer a diferença, se quero ser o medalhista, eu tenho que ter dedicação. Eu tenho que realmente entender que sozinho eu não ia chegar a lugar nenhum. Valorizar os relacionamentos. Fazer esses relacionamentos serem duradouros na vida. Valorizar o que de fato importa. Dê valor ao valor, que é o que importa. As conquistas, elas são incríveis, mas o que de fato é importante são os nossos valores. É o que nós acreditamos. Porque quando eu fui entendendo isso, sendo comprometido, buscando fazer com excelência, treinando, me dedicando, eu de fato alcancei 27 medalhas em Jogos Paralímpicos. Dessas 27, 14 de ouro. Eu realmente alcancei campeonatos parapan-americanos. Foram 4 Jogos Parapan-americanos. Em 2007, meu primeiro Jogos Parapan-americano, que foi no Rio, eu ganhei 8 medalhas e as 8 medalhas de ouro. Em 2011, meu segundo Parapan-americano em Guadalajara, no México, eu nadei 11 provas, ganhei 11 medalhas e as 11 medalhas de ouro. Em 2015, meu terceiro Jogos Parapan-americano em Toronto, foram 8 provas, 8 medalhas e as 8 medalhas de ouro. Em 2019, meu último Jogos Parapan-americanos em Lima, no Peru, foram 6 medalhas e as 6 medalhas de ouro. Isso dá um total de... Quero ver quem é bom de matemática. 33, alguém falou 33 aí. Muito bem, 33. E um dado interessante, eu nunca perdi uma prova em Jogos Parapan-americanos. Mas isso foi com dedicação, com muito treino e dando valor ao que é importante. As minhas relações, aos meus relacionamentos, a minha família, que é a base, que é como eu falei, o meu primeiro network, é a minha família. Porque vocês sabem disso, se a gente não está bem em casa, a gente não vai bem no serviço. E quantas vezes você sai estressado do serviço, mas você chega em casa e recebe um abraço, e aquilo já muda totalmente. É você entender o que é importante, o que é de valor na sua vida. Para que você possa, sim, ser o maior medalhista, para que a gente junto, porque hoje eu já faço parte da família Liária, junto a gente pode fazer grandes coisas. Porque nós nunca estamos sozinhos. E eu fui entendendo isso, e a natação me mostrou, e por isso que eu trago uma foto aqui de um revezamento, que por mais que eu estava num esporte individual, eu nunca estou sozinho, porque eu tenho uma equipe multidisciplinar. Eu tenho um treinador, eu tenho a minha família, eu tenho meus pais, eu tenho meus amigos. Você nunca está sozinho. E a natação, ela foi me ensinando justamente isso,
O que é de valor na nossa vida são os relacionamentos, você ser comprometido, para que você possa realizar grandes coisas, para que sim, você possa inovar também, fazer o seu melhor, fazer a diferença. Tudo isso faz parte da nossa vida. Mas entender que sozinho eu não chego a lugar nenhum. Eu digo que junto nós somos mais. Eu tenho uma história de trabalho em equipe, na verdade vou compartilhar 2 histórias de trabalho em equipe com vocês. Uma foi em Pequim, 50 metros nado costas. Tem algum nadador aqui falando nisso? Tudo isso, gente? Aê, obrigado, meu amigo. Você nada os 4 estilos? Pô, muito bom aí, ó. Sensacional. Bom, 50 metros nado costas, a piscina tem 50 metros e a bandeirinha serve, né, para gente que nada costas, você saber que está chegando na borda da piscina. Eu vou falar para você, você vai dizer para a galera o quanto que isso representa, né? A gente nada eliminatória final. São 8 nadadores que classificam para a final. Ou seja, são os 8 melhores tempos daquela prova, os 8 melhores tempos do mundo que vão disputar aquela prova. Quando eu nadei essa prova, meu primeiro jogos, Pequim, meu principal adversário era um chinês, o cara estava competindo em casa. Eu nadei na primeira série, eram 16 nadadores. Eu fiz 36,76. Foi sensacional o tempo que eu fiz. Fiquei super feliz, porque foi recorde mundial. Eu sabia que eu podia melhorar um pouco daquilo para tarde, na final. Porque a final é onde que valia, onde que a adrenalina está a 1000. E aí chegou meu principal adversário, na série seguinte fez 35,04. Mais de 1 segundo abaixo. É muita água, não é? Naquele momento, eu confesso para vocês que eu falei, não vai dar. E olha como é importante você entender que você nunca está sozinho. Porque às vezes, por mais que tudo isso que a gente conversou, você ainda vai chegar e vai estar meio desanimado algum dia. E esse dia aconteceu comigo, eu estava andando cabisbaixo assim, meu treinador chegou para mim e falou, Daniel, você vai ganhar essa prova. Aí você já esteve ao lado de um cara que já joga aquele balde de água fria, eu fiz aquilo para o meu treinador naquele momento. Eu falei, não, cara, você não assistiu a mesma prova que eu. Pô, o cara fez mais de 1 segundo abaixo. E o meu principal adversário, ele não tem os 2 braços. E aí meu treinador chegou para mim e falou assim, olha, você vai ganhar, porque você tem o dedo e ele não. Aí eu parei para pensar, né? Falei, pô, verdade, né? O cara vai chegar com a cabeça e eu vou chegar com o dedo. Vantagem. Claro que não foi tão simples assim. Mas entenda que aquela palavra, aquele momento, me fez acreditar que era possível novamente. Me fez entender que, cara, é verdade. Olha o quanto eu treinei, olha o quanto a gente se dedicou, olha o quanto a gente fez. Olha os valores que são importantes na nossa vida para a gente estar aqui. E por muitas vezes nós esquecemos e não valorizamos as nossas conquistas para estar naquele momento. E aí passa e você, antes mesmo de executar, você já não está acreditando. Eu passei a acreditar novamente, a gente foi nadar a final e acabou dando certo. Eu fiz 35,32 e o meu adversário fez 35,33. Foi de fato como ele falou, na batida de dedo e cabeça. Claro que não precisava ser tão emocionante assim, mas aconteceu. Por quê? Porque eu passei a acreditar novamente. E é isso que é importante a gente entender, que a gente nunca está sozinho. Juntos nós somos mais, juntos nós podemos fazer grandes coisas. Juntos você pode realmente... Pensa que se cada um de nós que estamos aqui hoje escolhermos fazer a diferença. E é isso que a gente pode fazer. Fazer a diferença sendo o exemplo. Seja o exemplo. Comece, sim. Meus 3 filhos estão aí, Azaf, Daniel e Radassa. Porque é ali que eu tenho que começar a mostrar para eles o que de fato é importante na nossa vida. É ali que eu tenho que começar sorrindo e mostrando para eles, olha, a vida ela é isso, ela tem os seus altos e baixos, mas a gente pode, junto como família, junto como empresa,
Junto, a gente pode fazer a diferença. Junto, a gente pode mudar o impossível. E é realmente resgatando isso dentro de nós. Trazendo isso dentro de nós, entendendo o quanto nós podemos fazer a diferença juntos. Sendo o exemplo. Porque um dia o meu menino, o Azaf, que é o mais velho, ele chegou para mim e falou assim: papai, eu quero ser como o senhor. E eu achei aquilo incrível, porque, poxa, todo pai, né, sente um orgulho muito grande de escutar isso, né? E eu falei para ele, uma conversa que a gente está tendo aqui, eu também falei para ele que a gente tem que ser dedicado na vida, a gente tem que acreditar. E ali ele olhou para mim e falou: não, papai, o senhor não entendeu. Eu quero ser como o senhor, eu não quero ter braço, eu não quero ter perna. Azaf me ensina uma grande lição da minha vida, que é o de fato ser o exemplo. Ele não estava importando se ele ia ter braço, se ele ia ter perna, ele estava olhando muito além disso. Ele tinha entendido de fato, quando eu falei que somos iguais em nossas diferenças, ele entendeu o quanto é importante a gente ser o exemplo. Ali ele mostrou para mim o que vale a gente ser o exemplo. Porque por muito mais que palavras, o exemplo ele arrasta. Um outro dado interessante dos meus filhos eles são uma escola para mim, porque eu começo a olhar assim, eu falo: nossa, é isso mesmo. Como que vocês acham que eu abro uma garrafa de água? Com a boca. Como que vocês acham que meus filhos abrem uma garrafa de água? Com a boca também. Eles não descobriram que usar a mão fica mais fácil. Mas é o exemplo, é o que eles estão vendo. E isso, quando você para observar, isso é muito forte. É claro que agora eu já falo: filho, pode abrir com a mão, né? Usa a mão para abrir. Até já peço ajuda para ele, abre para o papai aí. Mas só para que a gente possa entender o quanto é importante a gente ser o exemplo, fazer a diferença, sendo um bom exemplo dentro do nosso lar. E depois aqui vocês também, não existe atalho, como eu falei. É você, quando for lá, chegar, ser um bom exemplo no seu trabalho. O que a gente entrega para vocês é isso aqui. E nós vamos fazer isso aqui. A nossa palavra tem que ter força, sabe? A nossa palavra tem que ter valor. Tem que valer o que você está falando. Porque foi isso que o esporte foi me ensinando, isso que a vida foi me ensinando, isso que eu aprendi com meus pais. Como diz o meu pai que está aqui hoje, o fio do bigode vale muito mais do que um contrato, né, pai? Porque é a palavra. É claro que a gente tem que ter o contrato hoje, mas a nossa palavra tem que valer, você tem que ser esse exemplo. De fato, a diferença que vocês fazem no agro é gigantesca. Quantas pessoas são alcançadas através do trabalho de vocês? Vocês já pararam para pensar isso? Quantas pessoas são alcançadas pelo exemplo de vocês? Porque é realmente assim que a gente pode mudar o impossível. O que parecia impossível ir para um campeonato de Pan-Americano e conquistar 11 medalhas. A gente foi lá e fez. E a gente só muda o impossível quando você entende alguma coisa. E eu trouxe um vídeo para a gente assistir sobre isso. O que é impossível? Qual é o seu limite? Nasci com uma má formação nos pés e nas mãos. Tenho uma deficiência, mas não tenho limite. Limite somos nós que colocamos. Na água, eu sou completo. Ninguém vai ver a deficiência, e sim a garra, a determinação. O esporte é uma grande inspiração. Quando eu tinha 16 anos, pude ver pela televisão Clodoaldo Silva nadando.
e percebi que realmente era aquilo que eu queria fazer. Me tornei o maior medalhista da natação paralímpica mundial. O que sinto hoje é um orgulho de ser inspiração e um grande exemplo. Mas o impossível está dentro de cada um de nós. Mude o impossível. O que é impossível para você? O impossível ele está dentro, de fato, de cada um de nós. Vamos romper barreiras, vamos fazer a diferença, vamos ser o exemplo, vamos sorrir para a vida. Carlos, quero te chamar aqui para vir aqui à frente, por favor. Que agora eu vou, como eu faço parte do time, eu estou quebrando o protocolo aqui agora. Vou mostrar a medalha primeiro para ele, já vou colocar no peito aqui, ó. Põe aí. Opa! Boa. Aí sim, hein, senhor. Porque é junto que a gente consegue. É junto. Quando a gente falou do orgulho de ser brasileiro, eu tenho um orgulho muito grande de ter conquistado essa medalha. E essa medalha, ela faz parte de todo o povo brasileiro, de todo um povo brasileiro, que não é nada fácil a nossa vida, não é nada fácil. E às vezes eu falei aqui do bullying que enfrentamos, de tudo. Quem não passou por isso, quem não foi o último a ser escolhido, mas nós fizemos escolhas para estar aqui hoje. E entendemos que sozinho a gente não conquista nada. E aqui fica a minha gratidão pelo Grupo Aliari, por fazer parte disso, fazer parte dessa história. E quero, de fato, que nós possamos mudar o impossível junto. Mas sempre sorrindo, acreditando nessa força do sorriso. Porque, sem dúvida nenhuma, nós podemos construir grandes coisas juntos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Deus abençoe. Obrigado, viu? Tirou a foto, né, com a medalha. Mostra. É minha, né? Que baita exemplo, que baita história. Obrigada, Daniel. Não tinha um jeito melhor da gente finalizar o primeiro Aliari Summit, não é mesmo? Agradecemos aí ao Daniel mais uma vez pela presença aqui nesse palco e por nos presentear com essa história tão inspiradora. Estamos mais animados agora para continuar na nossa missão, trabalhando nas transformações digitais no campo. Não temos dúvida da sua sinergia com a Aliari, hein, Daniel? E a gente está chegando ao final do evento. Foi uma tarde incrível e cheia de aprendizados. Um agradecimento especial a todos que organizaram o Aliari Summit e a vocês que estão participando aqui presencialmente e também pela internet. Saibam que esse é um dia marcante na história do agronegócio brasileiro. Nossa gratidão também a todos os palestrantes que nos ensinaram tanto. E eu já estou ansiosa pela próxima edição do Aliari Summit. E vocês, hein? Bom, para quem está aqui, a gente ainda vai ter um happy hour para conversar um pouco mais sobre os insights que ocorreram durante a tarde de hoje. E amanhã, lembrando mais uma vez, a Aliari vai estar no Congresso da Andave. Todas essas novidades compartilhadas por aqui hoje vão estar disponíveis para todos conhecerem por lá. Eu fico por aqui, foi um prazer acompanhar essa viagem pelo futuro da tecnologia e do agronegócio. Muito obrigada a todos e até o ano que vem.